E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, mais uma vez o trem estoura na cara de todo mundo. E a Veja teve acesso à delação premiada de Marcos Valério, que por sinal foi homologada pelo STF. Entenda, para uma delação ser homologada, ela tem que vir acompanhada de provas. Chegar lá e falar, não adianta. Aliás, se você chegar lá e fala e não prova, você responde por denunciação caluniosa. Marcos Valério era o operador do Mensalão, o maior escândalo de corrupção do PT antes da Lava Jato. E aí a delação vazou. E eu tenho que destacar aqui dois momentos muito importantes. E aí, no primeiro dia da CPI dos Correios, na casa da Eliane Federola, eu recebo a visita do senhor Paulo Camoto. Primeiro dia que eu ia depor em Brasília. E ele veio o seguinte, vem, a palavra dele para mim, vem a mando do presidente. Preciso falar com você. Aí eu recebo ele na casa, estava cheio de gente lá. Isso eu tenho testemunha de sobra disso. Num quarto lá, aonde ele me pede para não passar tudo que eu sei para a CPI. Por quê? Porque eu tinha que segurar o presidente Lula no governo. Né? Aí tá, aí passa uns tempos tudo, e aí vai vir no assunto do Lula, não vou entrar nisso agora, passa um tempo tudo, eu tenho uma briga com ele, ele tem no hotel lá na academia de tênis, ele morava ali, e eu ficava hospedado ali para encontrar com ele, para a gente conversar à noite. Eu tenho uma briga com ele, ele vira e fala assim, Marco, o negócio é o seguinte, uma turma nossa acha que nós devíamos fazer com você a mesma coisa que fizemos com o Celso Daniel. Mas eu sou contra. Ele falando isso comigo. Paulo Okamoto. Vou repetir. Tá? E isso eu faço em qualquer detector de mentiras. Hein? Qualquer um. Aí eu falei assim, gente, escapei de uma e agora estou na mão de um bandido de novo. Paulo Okamoto era o presidente do Instituto Nine e amigo pessoal do próprio. Segundo a delação, foi assim. Os caras estão querendo te dar o mesmo destino dado pro seu Celso. Seu Celso, um crime cercado de mistérios, nunca desvendado. E nessa delação, Valério diz que seu Celso foi mandado pra terra do pé junto porque ele achou que a coisa estava saindo do controle. Explico. Segundo Valério, seu Celso sabia que o PT recebia grana das coisas ilícitas, mas era importante para manter o partido, sabe? Tinha que manter isso aí, era para um bem maior. Porém, tempos depois, Celso teria descoberto que não era mais uma questão de apenas o partido, e o crime estaria financiando parlamentares. Aí ele achou que era demais. Seu Celso fez um dossiê na maior boa intenção, achando que a galera ia ficar chocada e acabar com aquilo tudo. Só que não. Acabaram foi com o próprio seu Celso e com várias outras testemunhas que poderiam denunciar o esquema. E de novo, segundo Valério, esse dossiê jamais foi encontrado. Agora olha só que coisa, antes do escândalo feito pela velha mídia em cima do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, caiu o contador ligado ao Nine porque estava lavando dinheiro para o PCC. O R7 chegou a fazer uma matéria super irônica, dizendo que é uma imensa coincidência, num lugar com 150 mil contadores, o Nine ter o mesmo contador do PCC. E além disso, a matéria conta que esse contador é um cara de muita sorte, afinal, em um ano ele ganhou 56 vezes na loteria. 56 vezes na loteria em um ano. A outra coincidência é que o escritório desse contador fica no mesmo endereço onde estão registradas empresas de Lulinha, filho do Lula. Que mundo pequeno, que pouca oferta profissional, né? Ai, Deus. A repercussão dessa coincidência foi encerrada com o caso Milton, que caiu como uma maravilhosa cortina de fumaça para jogar pro limbo aquilo que pode atrapalhar o andamento de uma campanha eleitoral guiada por muito amor.
fato curioso. O contador sortudo do Nine, que segundo a PF estava lavando dinheiro pro PCC, é o mesmo contador que levou uns recibos pro velhinho, aquele velhinho acusado de ser o laranja do Nine na compra do apartamento e dos terrenos do Instituto Nine. Sabe, levou lá o recibo para ele assinar. Cara, você não lembra desses recibos? É aquele que tinha a data de 31 de junho, que por sinal é uma data que não existe. Né? Levou lá um monte de recibo para ele assinar retroativo. Tadinho do velhinho. Pois é, a questão é que se trata do mesmo contador. Mesmo contador. Só a título de curiosidade. Mas a história foi tão bem abafada pelo escândalo do MEC e tudo bem que a velha mídia não noticiou que o empresário que revelou o esquema diz com todas as letras que o seu Milton não sabia dos atos dos pastores e que, aliás, quando tomou conhecimento, pediu uma investigação. Tudo bem porque... Pra que contar isso? Pra atrapalhar a instalação da CPI do MEC, onde teremos a volta de Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues? Poxa, o show tem que continuar. Deixa de ser prego. Em 2014, o deputado Luiz Moura, do PT, foi flagrado em uma reuniãozinha com 18 integrantes do PCC. Demorou um pouquinho porque o partido, sabe, resistiu fortemente. Mas depois eles acabaram afastando o cara. Ah, Bárbara, mas isso foi em 2014. Muito tempo. Mas você lembra que a gente falou de coincidências? Em 9 de junho agora, a polícia começou a investigar um vereador do PT por elo com o PCC. E o mais interessante, você não sabe, esse vereador é irmão do deputado afastado do PT em 2014 pelo exato mesmo motivo. Claro que ele negou tudo e dessa vez o PT se manifestou dizendo que acredita na versão do vereador, que, claro, se disse inocente. Pois é, quem sou eu para dizer o contrário, né? Em 2009, o Nine sugeriu que as Farc criassem um partido para assim chegarem ao poder. Por que não? Tudo bem que em 2015 o El País, e eu tô citando o El País porque é chique, deu que as Farc estavam trabalhando para cartéis mexicanos para vender farinha. Vai que eles queriam começar um negócio novo no ramo de padaria, né? Tipo, fazer bolo. Por isso eles estavam precisando de farinha. Sei lá. Mas a questão é, quem liga? Quem se importa? Aparentemente, ninguém, porque a real é que para nossa justiça tudo deve ser uma grande e imensa coincidência. Nada além disso. Aliás, a velha mídia, com exceção da Veja, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não deu uma mínima matéria a respeito do vazamento da delação do seu Valério. Sabe o que é? Nada. É como se eles não quisessem que a gente comentasse. É como se eles não quisessem dar visibilidade ao fato. Sabe? Deixa morrer e depois a gente finge que não aconteceu. E assim, na minha opinião, isso não é jornalismo. Isso é cabo eleitoral em ano eleitoral. Ei, indecisos, vocês têm nojinho aí da falta de polidez política do presidente? A sua ausência pode trazer de volta tempos muito sombrios. E sim, a escolha é sua. Do lado político, o deputado Felipe Barros informa que na segunda-feira vai começar a coletar assinaturas para a CPI do narco. E eu espero que os políticos que tiveram sonhos intensos com a CPI do MEC tenham o mínimo de coerência e, claro, vergonha na cara e assinem o requerimento. Do nosso lado fica a pressão que precisa e deve ser exercida. Mas tá, assunto muito pesado, né? Agora eu vou deixar esse vídeo mais leve, eu vou só esfregar a cara desse povo no muro chapiscado, porque tá na hora de derrubar as mentiras do bem. Tá na hora de mostrar que a oposição não quer ver ninguém livre e independente, ela quer o povo refém. Nunca foi pelos pobres. E eu posso provar. Vamos começar aqui então com uma simples pergunta. Cara de pau tem limite? Nine, banqueiro não vota em mim. Eles olham pra mim e falam, esse cara é nordestino, vai querer aumentar o salário do trabalhador, o povo vai viajar de avião. Eles querem alguém que não cheira nem fede. Mas o Brasil precisa de governo para todos, com prioridade para os mais pobres. Que cara bondoso.
Vem cá, o cara tá avisando toda semana que vai regulamentar a internet, a TV e o rádio, justamente para que ele possa mentir numa boa e manipular o passado, de forma que ele simplesmente apague a verdade que pode desmenti-lo. Desde 2006, o Congresso em Foco contava pra geral que empreiteiras e bancos lideravam financiadores de Nine. E o porquê é muito simples. Na era Nine, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões de reais. As empreiteiras eu nem preciso explicar, né? Então, seu descondenado, quem que você tá tentando enganar? Aliás, o Coronex soltou sua mão, viu, Nine? Esses dias para trás estava dizendo que o seu governo transferiu mais dinheiro para os bancos do que para os pobres, apontando 4,88 trilhões para os bancos versus 332 bilhões para o Bolsa Família. É a esquerda desmentindo a esquerda. Só que é muito mais interessante do que isso. Para eu situar todo mundo aqui, na noite de quinta-feira foi votado no Senado a PEC da Bondade. E o que essa PEC faz? Decreta estado de emergência para ampliação de ajuda aos mais vulneráveis em tempo de crise global. Vou ser mais detalhista. Libera um auxílio combustível para caminhoneiros autônomos e taxistas, aumenta o Vale Gás de 53 para 120 reais e reajusta o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Então, eu normalmente tenho as minhas críticas pessoais à liberação de recursos assistenciais em grande escala, mas a questão é que nós não estamos em tempos normais. A crise não é no Brasil, ela é global. Os nossos vizinhos argentinos estão experimentando 60% de inflação. Aliás, a Espanha, toda poderosa Espanha, chegou aos 10% de inflação com tendência de alta essa semana. Dia triste para a mídia que não pode culpar o Bolsonaro. Crise no mundo gerada pela pandemia, agravada pelo fique em casa e finalizada com uma guerra. Definitivamente nós não estamos em tempos normais. Dito isso, ajudar os mais necessitados sempre foi uma bandeira da canhotada, né? O Estado tem que prover para quem não tem. É quase um lema. Em fevereiro de 2022, o Nine já anunciava que queria o Bolsa Família de 600 reais. Ou seja, foi praticamente um vota em mim, eu vou aumentar o benefício para 600 reais. Isso não é medida eleitoreira, não é, mas vota em mim. Aí, na hora de aprovar a PEC que dava os benefícios para os mais necessitados, não. A esquerda passou o dia inteiro no Twitter gritando que essa PEC era um absurdo, que não poderia ser aprovada porque isso iria dar ganho político pro Bolsonaro. E quem pode ajudar necessitado é só a esquerda. Então, você tá achando que eu tirei essa frase das vozes da minha cabeça, né? Só que dessa vez nem foi. Seu Guilherme Caetano, do O Globo, foi até o Twitter postar as falas do Nine e concluiu. Por fim, criticou a PEC aprovada ontem, que concede benefícios fora das regras fiscais. Disse que o aumento de auxílios era demanda da esquerda. Você entendeu? Só quem pode aumentar auxílio é a esquerda? Mas que projeto de Bolsonaro tem objetivo eleitoral e que não vai resolver a situação do país, não. Ficou claro como que eles prendem o pobre pela necessidade? Se alguém quiser fazer por você, é ruim, porque o único que pode fazer a mesma coisa é o Nine, porque ele é a alma mais pura desse Brasil. Só ele faz de coração. Só que dessa vez deu meio errado, porque como é que ia ficar a cara dessa galera que tá prometendo ajudar o povo com aumento de auxílio em um eventual novo governo? Só que quando a oportunidade de ajudar desde agora aparece, eles dizem que não, esse ano não, só ano que vem. Se você votar em mim, eu te ajudo. Então, só ano que vem. A bancada inteira do PT votou sim na PEC da Bondade. Na verdade, o Senado inteiro votou sim, menos o José Serra, mais sumido do que o Oli. No meio disso, me aparece o militante virtual da canhotada, o seu Thiago Brasil, fazendo esse esplendoroso tweet. Deixa eu abrir aspas para ele. Hoje foi cometido um dos maiores crimes da história de 522 anos de Brasil. Bolsonaro comemora, governistas que receberam muita propina comemoram. Fecha aspas. O cara tá dizendo que quem votou favoravelmente à PEC da ala do governo, da ala governista, recebeu propina? Com base em quê? Isso é uma acusação muito séria que deveria ser investigada, até porque a oposição inteira também votou a favor da PEC.
Então, esse cara e os seus seguidores ficaram o dia inteiro na internet pedindo que a PEC não fosse aprovada. E quando ela foi, a resposta foi essa aqui. E o @PT Brasil e o @PT no Senado acabou de eleger Bolsonaro de novo. Vergonhoso. E eu entendi mais ou menos assim. Droga! Ele vai dar pra galera o benefício que só o PT poderia dar. Nunca, eu disse nunca, foi pelos mais pobres. Tanto que governadores de esquerda do Brasil inteiro recorreram agora para a mamãe STF para que a lei que diminui o ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, fosse excluído. Não quero fazer. Não quero, me obrigue! E a gente aí achando que a lei obrigava, né? Não, sempre tem o STF que pode dar um jeitinho. Se você vai lá e abastece por R$ 7,80 o litro, você sai xingando. Só que se na próxima vez que você for abastecer, você dá de cara com R$ 5,80 o valor do litro, eu acho que você vai ficar feliz. Você vai voltar para casa sabendo que a gasolina baixou nesse momento de crise, porque o governo federal, através de uma lei, conseguiu que isso acontecesse. E o risco é você ficar feliz com o biruliro. Mas você sabe quem não quer te ver feliz? Seu governador que não quer baixar o preço porque ele precisa de você furioso e sem perspectivas. Senão o PT não volta. A gasolina, por exemplo, fala gasolina. 12 governadores entraram na justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução. 12. Vocês sabem que a região Nordeste comporta 9 estados. 9 estados. Esses 9 governadores entrar na justiça para não diminuir o preço do combustível. Os governadores dos seguintes estados: Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste, estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Aliás, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram desvincular o preço da gasolina do preço do álcool. E você sabe o que aconteceu? O preço do álcool despencou e agora você pode abastecer a menos de R$4 o litro. Que ruim, né? Que ruim pra oposição, que agora tá obrigando o seu povo a sofrer para não dar ganho político pro seu opositor. E muitos chamam isso de democracia. Eu chamo de maldade. Falemos então rapidamente de empregos. Nine tá há meses dizendo que o Bolsonaro destruiu o Brasil. Ele só esquece da pandemia que ele deu graças a Deus pelo fato da natureza ter criado. Você lembra, Nine? Mas esquece. Deve ter sido um lapso. Mesmo assim, Paulo Guedes já dizia: nós vamos crescer em V. Então, teve quem zoasse, teve quem pedisse cabeça de Paulo Guedes. Ele! Nossa Senhora! Jesus Cristo! Sai! Esse aqui é o gráfico de empregos do Brasil e a queda começa em 2014, efeito da mãe Sapiens, sem guerra e sem pandemia. Logo após essa saída, começa a subir de novo. Já em 2019, primeiro ano de governo, dá uma mordidinha ali acima, mostrando uma crescente. Só que aí veio a pandemia e o fica em casa e o troço desabou. Pra logo na sequência começar uma subida que, oh meu Deus, é um V! Mais empregos que no nível pré-pandemia. Pois é, colega, tá lá o V. V de vitória. E você pode até ter a sua opinião, mas isso aqui é um fato, que por mais que te deixe chateado, porque você é um poponete do caos pra ver o seu bandido de estimação de volta ao poder, o fato não muda. Desemprego chega a um dígito, 9,4 em abril, menor patamar desde outubro de 2015. Despiora, Brasil. Enquanto o presidente Bolsonaro segue falando da necessidade de se manter a liberdade, o Nine, mais uma vez essa semana, voltou a falar que vai regulamentar sim a TV, o rádio, a internet e mais. Ele disse que isso vai ser prioridade no seu governo. Prioridade. O cara tá simplesmente avisando que vai fazer. Depois não vai dar pra você ficar chocado não, viu? Sai desse muro indeciso. A sua omissão vai custar o seu arrependimento. E enquanto tudo isso acontece, no meu ponto de vista, a negacionista e surfista de onda, deputada Daiane Pimentel, vai lá no Twitter dizer o seguinte, abre aspas:
Nesse exato momento, enquanto eu tô preocupada em ouvir meu povo e seguidores sobre a PEC 1, Bolsonaro tá na minha cidade, Feira de Santana, fazendo motociata e prometendo que não vai cumprir. Meia dúzia de fanáticos o acompanha e a maioria o rejeita. Fecha aspas. Meia dúzia, ela disse. Meia dúzia o acompanham e o rejeitam. Foi o que ela disse. Filho, o desespero tá grande. E você sabe o que eu acho disso? Eu acho é pouco. Despiora, Brasil. E pra encerrar esse vídeo, galera aí que curte um morno, seu Dallagnol já avisou que Nine não dá, colega. Marcelo, por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior ou mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e Lula voltarem para a cena do crime. Provavelmente ele sabe de ainda mais coisas que nós não sabemos. Então, acorda, Alice. Infelizmente, política não é um sonho bom. Ou você vai pra guerra junto ou você é largado à própria sorte no meio do confronto. Vai lá e escolhe o seu lado. Só escolhe rápido. O tempo tá acabando. Galera, em breve tem novo documentário no www.teatualizei.app. E primeiro eu quero agradecer a todos que estão lá tornando isso possível. Muito, muito obrigada. E tem erros de gravação recente, tá? Se você não viu, vai lá ver. E pra você que ainda não entrou pra família, e se não for te fazer falta, com 10 bonoros por mês você se torna meu sócio nessa revolução cultural que apenas começou. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de vocês. Me conta, essa CPI do narco vai ter assinaturas o suficiente? Você vai fazer a sua parte de cobrar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!